Livro de Josué. Glória a Deus. Uma palavra bem conhecida, mas foi a que o Senhor me trouxe agora. Livro de Josué, no capítulo 1. Josué 1. Deus fala a Josué e anima-o. Glória a Jesus. Façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do seu bom Espírito Santo. Amém. Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Meu servo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates e o rio e toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais e daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite. Que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Todos nós conhecemos a história, não é? De Moisés, da saída do povo do Egito, das pragas, da dureza do coração de Faraó, do que Deus precisou fazer para tirar aquele povo de lá. Mas toda a caminhada ela tem um percurso, e o Senhor permitiu de Moisés não concluir o percurso. Ele foi até uma parte muito difícil, dolorosa, sofreu, chorou, mas chegou o seu tempo de terminar os seus dias, e ali ele parou. E por ele ter parado, precisava alguém continuar aquele processo, não é? É assim a vida, tem que haver sucessão. Tem que haver quem pare e quem continue. Porque senão tudo para, né? E a obra de Deus, a nossa vida, ela não pode parar. Então, o Senhor permitiu de Moisés partir, e o Senhor levantou esse jovem Josué, que estava ali junto com Moisés, participando do sofrimento dele, participando das lutas, participando do choro. E Josué viu todo o sofrimento que Moisés sofreu, passou. Vocês pensam que é fácil para Josué continuar uma situação tão difícil, um caminho tão árduo? Viu o mar se abrir, viu o povo ter fome, viu Deus ter que mandar maná do céu, viu na trajetória a roupa do povo não se deteriorar, seus sapatos não se acabar, e mesmo assim o povo sempre reclamando. Imaginem, irmãos, que Josué vendo aquilo devia pensar: meu Deus do céu, não queria estar na pele de Moisés, não é? Porque é fácil ver alguém diante de um povo, é fácil ver alguém diante de uma grande empresa, é fácil ver alguém no poder de uma grande nação, de uma grande prefeitura, ou qualquer organização que seja. O difícil é estar no lugar daquela pessoa. O difícil é aguentar os falatórios. O difícil é aguentar as reclamações. O difícil é aguentar as murmúrias. O difícil é aguentar a ingratidão. É fácil estar caminhando com um povo ou junto com alguém, do lado de alguém. É fácil estar com um motorista
quando ele está dirigindo numa estrada perigosa, debaixo de uma grande chuva, em que a visibilidade é pouca. É fácil você dizer, toma cuidado, vira para cá, freia aqui, acelera ali. O difícil é você ter a coragem de pegar a mão no volante, aleluia, e saber conduzir o carro da mesma forma que aquele motorista estava conduzindo, desviando dos buracos, desviando das curvas, desviando e talvez de algum animal que possa repentinamente aparecer, desviando, como se fala em chuva, de alguma árvore que possa cair pelo caminho, de alguma poça de água que possa surgir. Então, quem está no passageiro é fácil. Irmão, irmã, se você está só no passageiro de alguma viagem, não critica o motorista. Se você está só acompanhando alguém que está na frente de uma missão, não critica a sua condução. Se você está diante de alguém que está conduzindo alguma família, alguma empresa, alguma comunidade, alguma igreja, e você vê alguns erros, não critica. Põe-te no lugar dele, põe-te no lugar dela. Analise quais seriam as estratégias que você usaria diferente das quais ela está usando. Mas não seja soberbo para dizer que você estaria dirigindo melhor aquela empresa, ou aquela família, ou aquela situação, ou aquela igreja. Que você, se estivesse na presidência da CCA, você estaria conduzindo a CCA de uma maneira mais assertiva. Se você estivesse na presidência da igreja A ou da igreja B, a tua igreja prosperaria pela inteligência que há em você e a destreza que você tem em conduzir uma situação. Irmão e irmã, seja derramada em mim e ti a humildade dos céus, porque só quem está no poder sabe, só quem tem a obrigação de dirigir alguma coisa, só quem tem a responsabilidade de guiar um povo, de guiar uma casa, de guiar uma cidade, de guiar um estado, de guiar uma comunidade, de guiar um carro, de guiar um ônibus, talvez um avião. Aleluia, o copiloto ajuda, mas quem está guiando é o piloto. Se você é copiloto, fica na tua. Viu, irmã? Se você só está, aleluia, sendo copiloto nesta viagem da vida, fica na tua. Na hora que você pegar no volante como Josué pegou aqui, aí você pode falar, o peso que tem no volante, Lamaia, o peso que tem na direção, glória, e a dificuldade que tem para fazer as curvas, bendito o nome do Senhor, e a dificuldade que tem para se tomar uma posição, e a dificuldade que tem, muitas vezes, você acha que é gostoso, um patrão ter que mandar alguém embora, você acha que é bonito, aleluia, um gerente, um líder, tem que chegar para o funcionário e dizer assim, senhor, a partir de hoje você está desligado da empresa, não é fácil, aleluia, então às vezes você está do lado, você só fica observando, está mandando porque quer, aleluia, mas você não está acompanhando as contas da empresa, aleluia, você não está acompanhando o recesso que ele está passando, a dificuldade que está passando para conduzir com 10 funcionários, ou com 20, ou com 50, ou com 100, Josué tinha uma multidão para ele guiar, aleluia, e quando Moisés estava guiando, o povo reclamava e Moisés se irritou, Moisés se irou, e quando ele irou, ele feriu a rocha com ira, e na hora que ele feriu a rocha com ira, ele sentenciou o fim da sua jornada, mas acabava a jornada dele, viria um outro mocinho que precisava de força. Está acabando a tua jornada, depois de você virar outro, depois do outro virar outro, depois do outro virar outro. Ninguém substituível, não se tenha por estrela. Estrela é Jesus Cristo, Ele não pode faltar na minha nem na tua vida. Então, para acabar esta palavra, para resumir, põe-te no lugar de Moisés, depois põe-te no lugar de Josué, de um povo difícil, de duro coração, um povo que não aceitava muitas vezes passar fome, um povo que não aceitava muitas vezes passar necessidade, um povo que se caísse maná do céu, estava bom, se não caísse, era uma reclamação que só. E Josué ainda tinha a responsabilidade de passar pelo Rio Jordão, que também era um rio muito grande. E ele sabia e conhecia o povo que ele estava conduzindo. Irmão e irmã, você está desanimada? Você está desanimado? Mas o Senhor nesta palavra, Ele te manda dizer, não temas, meu filho.
Não temas, minha filha, eu estarei contigo nesta jornada. Não te faltará comida para você comer, não te faltará bebida para você beber, não te faltará vestes para você se vestir, sapato para se calçar, coragem para enfrentar a segunda-feira, aquela segunda brava, não é? Aleluia! Não te faltará coragem para enfrentar a terça, para enfrentar a quarta, para enfrentar a quinta, para enfrentar a sexta. O Senhor te dará força, você vai ultrapassar esse Jordão, você vai conseguir. Eu vou te dar sabedoria, diz Deus, para você guiar aquilo que tem que guiar e aleluia, direcionar o que tem que direcionar, aconselhar o que tem que aconselhar, aleluia, bendito seja Deus, sem perder a paciência, sem perder a paz, sem perder o carinho, sem perder o amor, sem mandar alguém embora da tua casa por falta de paciência, aleluia, ainda que ele seja ingrato, seja paciente, porque você vai precisar, aleluia, ter muita paciência para onde você está, onde Deus está te colocando, na missão que Deus está te dando. O Senhor te diz, esforça-te e tem bom ânimo, não será fácil, não será gostoso, não será prazeroso, vai ter muito choro, vai ter muito ai no meio da tua trajetória, às vezes você vai bater, aleluia, aleluia, o pé na água e a água não vai abrir, aleluia, às vezes você vai mandar em nome de Jesus Cristo funcionar e não vai funcionar, às vezes você vai expulsar em nome de Jesus e o Espírito não vai embora, às vezes você vai bater na porta em nome de Jesus e a porta não vai se abrir, mas não temas, esforça-te, tão somente esforça-te e tem bom ânimo, não te mandei eu, se eu te mandei vai, e aonde eu te mandar, a minha presença vai na tua frente, se eu te mandei guiar a tua casa, guia a tua casa, se eu te mandei guiar uma empresa, guia a empresa, se eu te mandei guiar uma igreja, guia a igreja, a guia de Jesus Cristo vai cair na tua cabeça agora, em nome de Jesus Cristo, receba o dom de administrar, receba o dom de cuidar, receba o dom de ensinar, receba o dom de apacentar, receba o dom de puxar a orelha com carinho, receba o dom de bater o cajado, mas só para colocar no trilho de novo, depois receba o dom de passar a mão, receba o dom de acariciar quem precisa de carinho, bendito e aconselhar quem precisa de conselho. Não dá para ser duro todo momento, mas também não dá para ser bonzinho todo momento, minha irmã. Você precisa ter autoridade na sua casa. Você precisa ter autoridade onde Deus te colocou. Se você for muito bonzinho, ali vão pisar em cima de você e passar por cima de ti. Tem autoridade de Deus. Não seja severo, seja firme. Tem coisa que para estar na liderança tem que ser firme. Ou vão te fazer de tapete. Você quer isso? Você quer que teus filhos batam na tua cara? Meu Deus, já estou acabando, irmão. Você quer que teu filho bata na tua cara? Você quer que teu funcionário não te respeite? Põe-te como um líder. Põe-te no lugar de liderança, minha irmã. Você é a líder da tua casa. Você é autoridade sobre teus filhos. Você é autoridade sobre a tua igreja. Deus te constituiu, tem que te respeitar. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é apóstolo de Jesus Cristo. Na tua cabeça tem promessa, demônio nenhum vai pisar na tua cabeça. Outro sim, vou te dar autoridade do céu, vou te pôr no trilho e você vai guiar meu povo, diz o Senhor. Você vai guiar a tua casa, a tua família e teus filhos. Lá na frente você vai ver, olhar para trás e vai falar, como eu consegui chegar aqui? Foi Deus que te levantou, minha irmã, come desse pão e bebe dessa água. Aleluia, levanta, te põe em pé. Tem muito caminho ainda para você trilhar. Tem muita sabedoria ainda para Deus derramar. E tem muita porta ainda para Deus abrir. Te levanta, deitado você não vai conseguir nada. Chorando, reclamando, muito menos. Para de ser, aleluia, chorão. Para de ser chorona, te levanta como um servo e uma serva de Deus, coloca-te em pé, e eu falarei contigo, é a palavra, Deus seja louvado, amém.
Oremos a Deus debaixo do sangue de Jesus Cristo. Amém. Glória ao nome de Jesus. Sali kalama ramanoia delevia. Gandior tobiere. Ramon deleviero. Ramon delemi hanai salamaya. Glória a Deus que habita nos céus e dentro dos nossos corações. No nome consagrado de Jesus, teu Filho. De joelhos dobrados, mais uma vez te agradecendo por essa tão grande sorte, por estarmos aqui na tua presença, por sentir a tua glória, por participar desse culto de louvores e adoração, por tu ter visitado nossas almas, ter colocado palavra de vida eterna na nossa boca, ter alimentado nós nesta tarde mais uma vez. Te agradecemos pelos hinos cantados, Senhor, e te pedimos, Senhor, leva-nos em paz os nossos lares, fique com teus filhos nas suas casas, estão presos por um tempo, mas não está faltando água, não está faltando comida, não está faltando roupa e não está faltando força. Tu é um Deus que não desampara o teu povo. Nós estamos às vezes em cativo, aleluia, mas qualquer hora o cativeiro se quebra, nós sairemos dando glória ao teu nome. Te apresentamos, Senhor, nosso retorno aos nossos lares. Termina conosco essa semana, este mês, este ano. Dá-nos a graça de vencer, dá-nos a graça de apacentar aquilo que tu tem colocado a nós de apacentar, de guiar aquilo que tu tem colocado a nós de guiar. Bendito seja Deus, e se é a nossa casa que precisa de uma guia melhor, Senhor, dá-nos essa guia pelo amor do teu nome, que em tudo o seu nome seja sempre louvado. Te pedimos essas bênçãos, te agradecemos, no nome consagrado de Jesus, teu Filho, bendito eternamente, amém. Deus seja louvado, amém.